Abra a sua Bíblia, Levíticos capítulo 19. Só lembrando você que sábado que vem temos batismo aqui, viu? 11 almas vão ser batizadas aqui no próximo sábado. Vai ser lindo. Abriu aí? Levítico capítulo 19. Vamos ver a minha versão aqui se bate com a sua. Queria chamar a sua atenção para o verso 32, mas não antes de nós fazermos mais uma prece. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus e amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e neste momento nós pedimos o Teu auxílio. Nós queremos entender o que o Senhor quer para nós hoje. Nós estamos um pouco estragados, nossa mente é confusa. Então a nossa única chance de pensar direito, de raciocinar direito, é recebendo as Tuas instruções e obedecendo as Tuas instruções. Caso contrário, Senhor, nós não vamos fazer direito. Então a cada semana viemos aqui, a Tua palavra é aberta, porque temos a expectativa de que o Senhor fale com a gente. Fale conosco, Pai. Por favor, segundo Tuas promessas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Verso 32 do capítulo 19 de Levíticos. Lemos assim: Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O que acabamos de ler é uma instrução que faz parte de uma série de ordenanças dadas a Israel, que serviriam para distingui-la das outras nações. Deus faz uma série de recomendações e advertências, dizendo: não sejam como as outras nações, não façam como aqueles povos, eu os expulsarei de lá. Então, parte daquilo que Israel deveria ser para ser diferente, está aqui essa instrução: a relação com as pessoas, a relação com os idosos, a relação com os anciãos. E aqui a instrução bíblica é: se alguém mais velho entra no recinto, você se levanta em atitude de respeito. Nós vivemos numa sociedade muito atrevida, uma sociedade irreverente, uma sociedade descuidada. Pode ser que parte do desrespeito que o Ocidente nutre pelos mais velhos, como se a velhice fosse um sinal de extrema desvantagem, e logicamente, obviamente, existem desvantagens na velhice, e ninguém aqui vai dizer que dores nos joelhos, de que a falta de capacidade muscular, ou se esquecer de algumas coisas, que isso de fato é uma coisa que a gente deva realmente bater no peito e dizer: ah, que bom que essa fase chegou. Não. Porém, o Ocidente foi muito, mas muito influenciado por uma coisa que aconteceu aqui algumas décadas atrás, que foi a Revolução Industrial. Lógico, a Revolução Industrial ela trouxe muitas vantagens. Ela tornou a vida das pessoas, em certa medida, muito mais fácil, porque as coisas foram mais... Você ganhou uma capacidade de produção que baixou o custo de coisas que transformam a vida das pessoas mais confortável. Isso também deu oportunidade de emprego, gerou muita receita. E este país aqui, em que vivemos, ele esteve na vanguarda da Revolução Industrial e se tornou a potência que é justamente por conta de alguns dos princípios percebidos dentro da Revolução Industrial. Nós tivemos algumas, mas dentro deste conceito da Revolução Industrial existe uma coisa que pode ter influenciado a maneira pejorativa como a sociedade enxerga as pessoas mais velhas. Porque um elemento, um conceito básico da Revolução Industrial é que você
vale aquilo que você produz. Quanto mais você produz, maior é o seu valor. E o ciclo da vida diz para cada um de nós que na medida em que os anos vão passando, e na medida em que vem o cansaço e a perda da capacidade, a perda da energia, você acaba produzindo menos. E se você produz menos, você vale menos. Então as pessoas passaram a olhar com mais desrespeito os mais velhos, porque eles não são tão capazes de produzir quanto os mais novos, porque eles valem menos que os mais novos. E isso fez com que os próprios mais velhos, não se dando respeito, absorveram o conceito de que eles não são tão bons assim. E aí acaba que se envergonharam dos cabelos brancos. Porém, a instrução bíblica vai na contramão de qualquer tendência cultural ou social. A instrução bíblica é que quando um senhor, uma senhora, um idoso, um ancião entra no recinto, você deve se levantar. Nada menos do que o máximo do seu respeito. E eu acho até que seria muito razoável de nossa parte, nós que somos cristãos, se nós brincássemos um pouco menos com isso. Porque nós ajudaríamos a quebrar uma tendência sociocultural, em resposta a uma instrução bíblica. Respeito é o que Deus pede. Afinal de contas, eles estão aqui há mais tempo do que nós. Então eu vou convidar você aí num episódio bíblico que acaba revelando a tolice de você não ouvir quem já viveu mais. Alguns aqui já até sabem onde eu vou. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Vá lá por gentileza. Espero que a gente aprenda alguma coisa com a mensagem de hoje. Este caso não foi registrado com estes detalhes por acaso. Não foi. Quero que você acompanhe comigo a leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos começar no verso 1. Leio assim. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai, verso 4, fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Roboão lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Estes idosos anciãos lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, verso 8, Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões.
Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Olhe para mim. Eu e você conhecemos essa história, e eu espero nessa manhã poder extrair com você algumas lições importantes para a nossa vida. Você tem que tomar cuidado com quem você busca conselho. Vamos lá. Salomão, considerado o homem mais sábio da Bíblia, ele passou boa parte de sua existência e do seu reinado desprezando a sabedoria que ele conhecia, porque ele não teve disposição de seguir esta sabedoria. Os resultados disso no caráter dos seus filhos e do seu sucessor foram catastróficos. Roboão era filho de uma das muitas esposas de Salomão, e ela era descendente de Ló. O filho que Ló teve com sua filha, fruto do incesto, Amon. Esta esposa de Salomão era uma amonita. E quando Salomão teve o seu coração desviado do caminho de Deus, ele sucumbiu ao desejo de suas muitas esposas. Ele casou com uma dali, com uma de lá, com outra colar. Todas estas esposas tinham um background religioso. E ao trazê-las ao seu convívio, elas trouxeram para o seio do palácio suas práticas idólatras. E para atender os caprichos de suas esposas, Salomão construiu um bocado de lugares, altares e templos aos deuses de suas esposas. E a mãe de Roboão foi uma dessas muitas esposas que desprezava o Deus de Israel com suas práticas idólatras. Salomão cai em si em algum momento de sua vida, no final dela. E sabendo que Roboão seria feito o seu sucessor, sabendo do oráculo profético de que o reino seria dividido, Salomão tentou nos últimos anos de sua vida prevenir, diminuir os estragos daquilo que haveria de acontecer por uma orientação divina. Então ele começa a gastar tempo com Roboão, mas sabe de uma coisa? O tempo que ele gasta com Roboão, já adulto, com seu caráter formado, não foi suficiente para prevenir as desgraças que o povo sofreria por conta do seu mau exemplo numa boa parte da formação de Roboão. Quando Roboão teve o seu caráter formado, o que ele testemunhava eram os exageros, os excessos e as tolices do pai. Ele viveu na maior das regalias, no maior luxo, na maior ostentação, e com a influência de sua mãe, o seu caráter foi moldado, preparando ele para ser uma pessoa ruim. Quando Salomão morre, o reino estava passando por um momento muito sensível. Por quê? Porque Salomão, em sua grandeza, para sustentar todas as suas ideias, ele impôs pesados impostos sobre o povo, para construir o templo, o palácio e toda aquela vida que impressionava os sentidos, mas não estava em harmonia com a simplicidade que Deus esperava que um rei, um juiz e um servo tivesse. Ele colocou um jugo pesado sobre o povo estava gemendo para sustentar as extravagâncias do rei. Nada que Deus já não tivesse previsto lá atrás, quando eles disseram: a gente quer um rei, a gente quer um rei. Então, quando Salomão morre, você tem agora uma reunião em Siquém. Siquém é aquela mesma região ali onde os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço, você deve lembrar, toda aquela região.
muito próximo ali ao Monte Gerizim e tudo mais, o Carmelo, aquela coisa. Então eles vão a Siquém. Siquém era estrategicamente no território, Siquém ficava mais centralizado, não é? Atualmente, ou depois acaba se tornando o território de Samaria. E quando eles chegam lá, Roboão vem na pompa de rei, na força do seu cargo, na imposição do seu status. Ele vem e o povo se reúne e o povo pede água, alivia, o que o teu pai fez foi demais. Você sabe que Roboão, ele teve, num primeiro momento, ele teve o discernimento de dizer o seguinte: me deem 3 dias para a gente voltar a conversar, deixa eu refletir aqui. Você vê que todas as vezes que a gente faz uma grande lambança na vida, essa lambança, ela não pega a gente de tal forma desprevenido, que a gente não tenha condição de raciocinar antes. E como eu digo isso e como eu afirmo isso? Porque a Bíblia diz que todo mundo tem uma válvula de escape diante de uma grande besteira. Todo mundo de alguma maneira é avisado pelo Espírito na consciência. Todo mundo consegue pensar um pouquinho antes de fazer uma grande besteira. Todo mundo. E no caso de Roboão não foi diferente. Ele diz: me deem 3 dias. E ele reúne agora o conselho de Salomão. A Bíblia registra esse detalhe, não é por acaso. A Bíblia diz que o conselho de Salomão era composto por gente mais velha. Era composto por idosos, por anciãos. E esse povo dá a Roboão a chance de refletir sobre a natureza do seu cargo. Ele diz: alivia, para que você sirva o povo. Biblicamente falando, a sabedoria diz que o líder é o que serve, que grande é o que serve. Jesus reproduz esse conceito mais tarde, quando 2 dos seus discípulos pedem um lugar de honra, e ele diz: grande é o que serve, não é o que é servido. Quando a serva do Senhor comenta sobre este episódio, ela diz que este lugar, requisitado pela mãe de Tiago e João, um sentar à direita e um à esquerda, e quando Jesus, ele responde: olha, não compete a mim dar este lugar, mas ao meu Pai. Jesus não nega o fato de que haverá um assento à esquerda e à direita. Ele não nega o fato de que haverá uma proximidade do seu trono de governo. Ele não nega essa realidade. Ele só diz que este assento é reservado ao Pai, o Pai que escolhe quem vai sentar. E quando a serva do Senhor comenta isso, ela diz que a proximidade do assento do trono de Deus será baseado pela vida de serviço que os seres humanos tiveram na terra. Você quer estar mais próximo ao trono de Deus? Sirva mais enquanto você viver aqui. Uma vida centrada no eu, nos seus próprios prazeres, desejos e vontades, é uma vida vazia. O mundo pode valorizar isso, mas à vista de Deus é uma vida vazia. E os conselheiros de Salomão instruíram o seu filho: você precisa servir o seu povo, sirva o povo, alivie a carga. Ele ouve o conselho, mas vai procurar a turminha da bagunça. Dias atrás eu fiz uma visita a um jovem aqui da igreja e eu disse: você consegue, não precisa me dizer o nome, mas você consegue lembrar os seus 3 melhores amigos aí na sua cabeça da escola? Ele ficou assim, titubeou. Sim, 3, você sabe os 3. Então, vou fazer o mesmo exercício com vocês agora. Vocês que estão na escola. Consegue dizer quais são os seus 3 melhores amigos? Sentam com você na classe, lá na escola. Você passa o tempo com eles na hora do intervalo. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Em 10 anos, você não vai nem saber onde eles estão. Sabe qual é a grande ironia da juventude? O atrevimento da juventude? O atrevimento da juventude, às vezes, é ouvir a turminha da bagunça, achando que os amiguinhos da bagunça sabem mais que os pais. E a juventude dá mais ouvido à opinião dos amigos do que à opinião dos mais velhos. Essa é a receita da tolice. Essa é a receita da desgraça. Você achar que um pessoal que tem o mesmo tempo de vida de você sabe mais do que aqueles que amam você e que já viveram mais. Mas ainda que eu diga isso, pode ser que um ou outro
acabe guardando no coração isso e me leve a sério. Mas sabe o que a estatística, a experiência me diz? Não vão me ouvir. Vão continuar valorizando a opinião da turminha, em detrimento da opinião dos pais e dos mais velhos. Isso é pura tolice. Roboão chama a turminha da bagunça, o pessoal das noitadas, o pessoal que cresceu com ele, o pessoal que estava no churrasco do domingo, o pessoal que estava nas noites de quinta-feira do futebol, é o pessoal que estava na bagunça, o pessoal que apertava ali o botão de emergência do elevador e fugia. É esse pessoal aí. Esse pessoal aí. Ele ouve esse pessoal e o pessoal diz assim para ele: você quer ser respeitado? Se imponha. Por trás do conselho é isso. Você quer ser respeitado? Se imponha. Mostra para eles quem é que manda. Diz para eles que se o teu pai foi barra pesada, eles não têm ideia do que você é capaz. E você sabe de uma coisa? Nada ilude alguém que despreza a sabedoria, nada ilude mais alguém que despreza a sabedoria do que a ilusão do poder. Os seres humanos são tão iludidos com o poder e com o status, que eles sobem numa folha de jornal achando que é um palanque. Os seres humanos se iludem, eles têm o seu discernimento afetado pela luz dos holofotes e pelo som das palmas, e eles acham que são alguma coisa. E foi na vaidade de Roboão, vaidade essa que ele cresceu a vida inteira vendo na figura do pai, e que moldou o seu caráter. E aqui eu vou dizer para você, eu preciso rachar essa conta, porque boa parte da culpa, da tolice de Roboão, está no falecido pai. O que ele tentou fazer no final de sua vida não foi suficiente para neutralizar os efeitos negativos no início da vida, da formação do seu filho. Não foi suficiente, porque os primeiros anos são mais importantes do que os últimos, na formação do caráter. Então ele ouve a turminha e ele quer se impor. Olha a linguagem que ele usa. Meu dedinho mindinho é mais grosso do que os lombos, do que os ombros do meu pai. Vocês vão ver, acharam que estava difícil com ele, vocês não sabem o que os espera. A questão é que quando essa reunião foi convocada em Siquém para fazê-lo rei sobre todo Israel, sabe quem estava lá no meio? Um tal de Jeroboão. Esse Jeroboão, Deus já havia apontado ele como sendo o rei das 10 tribos do norte. Ele não prestava não, tá? Não prestava. Mas Deus não determina Jeroboão, Deus antecipa pelos oráculos proféticos o que aconteceria, porque Deus vê o que vai acontecer. Deus não determina exatamente aquilo que as pessoas vão fazer com as suas escolhas, mas Deus vê antecipadamente as suas escolhas. Deus sabia o que causaria esta tolice de Roboão, e no meio daquela reunião você tinha o camarada que faria um levante, e essa decisão absurda, louca de Roboão, fez com que as tribos sofressem uma cisão. 2 ficam ao sul, nós conhecemos agora este como Reino de Judá, e 10 ficam mais ao norte, nós conhecemos como o povo de Israel. Nunca seriam unificadas novamente. A partir dessa cisão, você agora vai ter 2 reinos, 2 tronos, duas linhas distintas de administração, o reino de Israel e o reino de Judá. Isso poderia ter sido evitado se o conselho dos mais velhos tivesse sido ouvido. Eu não vou me alongar aqui. Eu só queria que vocês entendessem que a sabedoria passa pela experiência. Não existem pessoas novas sábias. A sabedoria passa pela experiência. Os mais novos não podem se tornar sábios, mas eles podem ouvir a sabedoria. Eles podem se beneficiar da sabedoria.
E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você precisa ouvir quem já viveu mais. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há mal algum de você pedir conselho. Não há mal algum de você se assessorar com pessoas que têm mais experiência do que você. E eu ainda diria uma outra coisa. Busque o conselho dos sábios, especialmente dos sábios que amam você. Você estará mais próximo do ideal quando buscar o conselho dos mais velhos, especialmente dos mais velhos que amam você. Mas a juventude é atrevida. A juventude, eu costumo dizer, é como uma Ferrari com pneus carecas. Você tem potência, você tem explosão, mas é fácil você se perder na curva. É fácil você se perder na curva. Quando nós olhamos os negócios da igreja, e o negócio da igreja é a salvação das pessoas, nós precisamos prestar atenção no conselho daqueles que viveram mais. Pode ser que você já não tenha o pique para aquelas longas horas que uma parte dos jovens ainda consegue gastar nas coisas da igreja. Pode ser que você não tenha mais condições de acompanhar o ritmo da tropa, da maneira como você fazia alguns anos atrás. Mas o que eu gostaria de dizer aos mais velhos hoje é: não jogue a toalha, porque a igreja precisa de vocês. Até os 40 anos, Moisés achou que ele era alguém. Eu disse isso para você em uma outra ocasião. Aí Deus levou ele para o deserto para cuidar das cabras do sogro. E nos próximos 40 anos ele levou para descobrir que ele não era ninguém. E quando ele tinha 80, Deus chega para ele e fala: agora que você sabe que você não é ninguém, eu vou conseguir usar você, do meu jeito. O conselho dos mais velhos é valioso, assim a Bíblia diz. Mas os mais velhos precisam compreender que a sua opinião, quando ela é dada, ela primeiro precisa ser valorizada por você mesmo. Você mesmo precisa entender que a sua opinião é importante. E você precisa compreender que quando a sua opinião for requisitada para alguma coisa, nós contamos com ela. Nós precisamos dela. Porque vocês viram coisas que os mais novos não viram. Vocês viveram coisas que os mais novos não viveram. Vocês sentiram coisas que os mais novos não sentiram. Vários de vocês sobreviveram a crises agudas de uma sociedade doente, mas vocês continuam aqui. Ok, os seus dedos podem não ser tão ágeis de passar de um aplicativo para o outro, mas isso não é sinal de que a utilidade de vocês está diminuída. Porque ainda que os seus dedos não sejam tão rápidos para passar de um aplicativo para o outro, aquilo que os teus olhos já viram, torna o seu conselho muito mais necessário do que essa visão curta e rasa que nós mais novos temos sobre algumas coisas. Só que eu faço um apelo aos mais velhos. Apenas os cabelos brancos não garantem a você a sabedoria. Porque aquilo que você já viveu, aquilo que você já viu e aquilo que você já sentiu, precisa ser depurado pela sabedoria do alto. Então os mais velhos precisam continuar a passar a sua experiência pelo filtro da palavra de Deus. A sua opinião precisa ser mais certeira, porque ela passa pelo filtro da palavra de Deus. Aos mais velhos eu faço um apelo aqui hoje. Não negligencie o estudo da tua Bíblia, não negligencie as tuas horas de oração, não negligencie o estudo da lição da escola sabatina. Eu falo isso aos mais velhos. Encontre o horário do dia que é mais fácil de você ler, que é mais fácil de você assimilar. Porque Deus, se você depurar a sua experiência pela palavra, Deus tornará a tua sabedoria apreciada pela comunidade que você serve.
Roboão foi um tolo. Um tolo. Teve que sair fugido de Siquém, se refugiar em Jerusalém. Ensaiou ali formar um exército para tentar reconquistar o respeito do norte. Mas Deus foi para ele com um profeta e falou: não vá lutar contra os teus irmãos, te sossega aí. Essa pancada que ele tomou fez com que os primeiros anos do seu reinado fossem muito bons. Mas adivinha? Depois ele continuou ouvindo a turminha do barulho. E o seu reinado foi marcado por mais desgraça do que por qualquer outra coisa. Nós precisamos da sabedoria. Como pai e mãe de família, nós precisamos da sabedoria como líderes da igreja. E a sabedoria, ela não pode ser comprada, a sabedoria ela precisa ser apreciada. Você não pode chegar e forçar por quem você é ou pelas ideias que você tem. Você não pode forçar ter isso. Você precisa se submeter a isso. Salomão, ainda que sábio, ele desprezou e fez com que o seu filho seguisse os seus passos. O meu sincero desejo para você e para mim é que a gente possa refletir aquilo que a Bíblia assim nos recomenda, de nós buscarmos a sabedoria como sendo o tesouro mais precioso da nossa vida. E sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa. Muitas pessoas conhecem, mas não são sábias. Se a sabedoria fosse sinônimo de conhecimento, Deus habitaria numa biblioteca e não é assim que funciona. Que o seu coração se incline à sabedoria, que você olhe os mais velhos à sua volta com profundo respeito e que Deus possa ser glorificado por uma vida pautada por aquilo que é reto e aquilo que é justo. É o meu desejo para mim e para você nessa manhã de sábado. Que Deus nos abençoe.